Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, né, com a Márcia. E o tema da live vai ser Meu Marido Americano. Vamos esperar que a Márcia está entrando, que ela vai compartilhar, né, conosco a história dela, né, a história de vida dela, como foi que ela conheceu o marido dela, como foi que ela foi parar nos Estados Unidos, né, uma brasileira parando nos Estados Unidos e casando com um americano, sendo muito bem casada. Mas ela vai contar os detalhes dessa vida dela lá nos Estados Unidos, né, como é que foi a jornada dela até ela estar bem casada. E vocês, me conta, essa história vai inspirar vocês a estar buscando aí o verdadeiro amor, né? Tá se preparando para, né? Então a gente vai ver com a Márcia como foi todo esse processo dela, como foi essa jornada dela, desde ela ir para os Estados Unidos, como foi que aconteceu, né? Como foi que ela conheceu o marido dela, se ela usou o aplicativo, não usou, porque hoje a gente sabe que é muito falado, né, que as mulheres, os homens nos Estados Unidos se conhecem através de aplicativos, né? Aqui no Brasil também. Só que assim, aqui no Brasil, quando a gente fala de relacionamento através de aplicativo, ainda tem muito tabu e principalmente a questão de, como é que eu vou dizer, tipo como se fosse um delivery de sexo, né? Tipo, eu vou entrar aqui nesse aplicativo para conhecer alguém, mas já para estar, como é que eu vou dizer, marcando encontros, mas já com fins, né, de já ir para os finalmente, não para ter um relacionamento, não para conhecer a pessoa. A Márcia já entrou aqui, eu já vou chamá-la aqui, né? Chega, Márcia. Ah, como que faz aqui? Márcia, me manda aí o pedido aí pra eu te chamar. Você tá entrando. E é isso. Enquanto a Márcia não entra, né? Aqui pra. Tá na... Entrou, Márcia? Entrou! Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Essa mulherada aqui que está entrando, né? Vamos conversar hoje sobre como foi essa sua ida para os Estados Unidos, como foi que você conheceu o seu marido, como é que tá a sua família hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, me fala, quem é Márcia? Conta para as meninas aí, quem é A Márcia? Márcia é uma Belo Horizontina que nasceu em 1976 e eu sou a 13ª filha dos meus pais. Sou a rapa do tacho, gente. Meu pai e minha mãe não tiveram mais. E eu cresci no Brasil, né? Em Belo Horizonte, não conhecia, eu acho que até os 23 anos eu não conhecia quase nada do Brasil. E eu vim para os Estados Unidos aos 23 anos. Então a Márcia também, além de morar aqui nos Estados Unidos, eu sou mãe, sou esposa, sou estudante eterna, acabei de terminar um curso de interior design. Eu também fiz seminário teológico aqui, eu fiz, na verdade, dois seminários teológicos. Fiz o primeiro, era um anexo do Rio de Janeiro, que se chama Betel, e o For the Nations, né, que é o Cristo para as Nações. Então, em 2009 a 2011, eu fiz o Cristo para as Nações. Então, e já atuei como missionária, né, viagens missionárias, evangelismo, grupo de já ministrei louvor em igrejas e também na igreja que eu frequentava aqui, MOCOP, Mount Olive Church of Plano, uma igreja afro-americana. Lá eu também fui ordenada a ministra do Evangelho. E na igreja, através da igreja brasileira, eu fui ordenada evangelista. Então, um pouquinho aí, só para vocês terem uma ideia do que eu andei fazendo nesses últimos 25 anos. Que bom, Márcia. Aí conta agora pra gente como foi que uma menina de Minas Gerais foi parar nos Estados Unidos. Como é que começou esse É, negócio aí? uma menina de uma comunidade muito. Só um minutinho que eu preciso resolver essa questão aqui, que eu ponho no suporte, mas eu acho que ele fica pior.
Eu pôr direto na parede mesmo. Eu sou uma, como a Nívia Soares fala, tem uma palavra que ela fala, gente. Ela até escreveu um livro. Ah, esqueci, né? Depois eu lembro. É, eu nasci numa comunidade muito carente e realmente vir morar nos Estados Unidos era como se fosse algo impossível, né? Porque, principalmente na idade que eu despertei o desejo de vir morar nos Estados Unidos, eu ganhava um pouquinho a mais do que um salário mínimo. Então, assim, para quem sabe, quem ganha salário mínimo um pouco a mais do que um salário mínimo no Brasil, o máximo que você deve ir é de um bairro para o outro, né? E olhe lá que se você tiver um dinheirinho para pagar o ônibus também, né? Então, assim, mas eu valorizo as conexões, porque eu posso dizer para você, se hoje eu estou aqui, foram por causa das pessoas que eu quis me conectar, as pessoas com quais eu me senti, como que eu digo, atraídas pelos exemplos dela. E elas não só me passavam valores, mas elas também me passavam o interesse de melhorar a minha condição de vida. Então, se eu estou aqui hoje, eu acredito piamente que foram influências, É, né? Eu essa questão da influência, Márcia, é muito importante. Eu sempre digo para as meninas, até em relação a você conhecer outras pessoas. Se você está sempre no mesmo ambiente e não conhece pessoas fora daquele ambiente, é bem difícil de você se conectar com outras pessoas, né? Você tem que se conectar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, para mudar aqui a mentalidade, né? Transformar, ter uma renovação da mente. É verdade. Quando eu era novinha ainda, talvez uns 18, 16 a 18 anos, o Senhor falou que ia me levar para missões e eu não sabia nem aonde era a Ásia, só para você ter. Aham, aham, Assim, a gente ouvia muito da África, mas ninguém falava que de Ásia, né? E Ásia, por incrível, foram os países que eu mais fui. Fui na Ásia. E eu nem sabia onde era a Ásia, e na época o Senhor falou comigo, eu tinha uma mentalidade da igreja que eu participava, que era uma mentalidade assim, eu vou vencer, com 21 anos eu vou ter meu carro, com 25 eu vou estar casada, eu vou ter filhos, eu vou para faculdade, vou fazer direito, vou fazer arquitetura, vou aham, fazer isso, vou fazer aquilo. E eu quero, o meu desejo é que eu vou crescer aqui na minha terra, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou provar para esse mundo do Brasil que eu sou capaz. Nunca pensei assim, nunca passou pela minha desejo de morar fora. Eu achava que eu ia ter, que eu ia vencer no meu país. E eu acredito que se eu tivesse ficado no meu país, eu teria vencido aí. mas Deus sempre nos surpreende para melhor, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, comigo mesma, né? Eu faço assim, quando eu tô muito ansiosa que algo de bom aconteça, né? Que tipo, Deus já falou para mim que vai acontecer, eu fico ansiosa que aconteça aí, eu fico, ai, mas não tá acontecendo, não tá acontecendo. Será que não vai acontecer mais? Aí eu me lembro, né, que todas as vezes que Deus prometeu algo e que eu imaginei como seria, sempre foi muito melhor, muito além daquilo que eu pensei, eu imaginei. Sempre Deus nos surpreende para mais, né, para melhor. Então assim, quando você diz isso, tipo, pensava que ia ficar na cidade, que ia prosperar na cidade, mas Deus tinha planos, voos muito maiores, né, para sua vida como missionária, porque uma coisa que eu percebi, Márcia, nesse pouco tempo que a gente se conhece, é que você realmente se dedica a estar fazendo a vontade do Senhor, a estar nos caminhos do Senhor, né? Querem saber, Senhor, é para ir para a direita, para ir para a esquerda, e vai de acordo com o que Deus vai te orientando, né? De acordo com Ele vai te dizendo, mas continua aí, disse, você foi, E chegou, foi para os Estados Unidos, às como é vezes que foi? vejo algumas coisas, mas o Senhor faz totalmente diferente, porque eu já estou acostumada com isso. Vou Aham, planejar coisas e as coisas não derem certo. Então, no ano de 95, eu estava no Brasil e eu tinha escutado sobre o CFNA e eu já tinha recebido o chamado missionário, né? Eu mudei de uma igreja para outra
E eu fui para uma igreja que lá se pregava muito missões. Então, é outra coisa também, que vocês têm que estar num lugar que te motiva, que fala, né, daquilo que você precisa fazer no campo ministerial. E foi muito importante para mim, porque os primeiros 6 meses o pastor só falava de missão e eu cheguei lá com o coração muito trancado de missão. Eu falei, eu não quero. Eu brigava com Deus, eu falava assim, sou eu, a pessoa, não sou eu que vou para a missão, eu não vou abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos. Eu sempre fui rebelde. Gente, se você escutou um pouquinho a minha história, você sabe que eu sempre tive esse problema de rebeldia. Mas Deus olha para mim assim e fala assim, coitado. Wolverine, tadinho, sabe que tá esperando ela. É verdade, porque o plano de Deus é melhor. E eu lembro que eu lembro que eu fui participar de uma. E eu lembro que a filha do meu pastor tinha chegado do Brasil, estava falando desse Christ for the Nation, e eu falei assim: nossa, é o lugar que eu queria ir para ser treinada, para cantar, para falar inglês e para ir para o mundo inteiro. E nesse inteirinho, quando Deus falou comigo que eu ia, eu falei amém para Deus, eu comecei a procurar caminhos de aprender inglês. E como eu só ganhava um salário e pouco, eu tinha que ir atrás mesmo. Então, eu ganhei uma bolsa na escola que eu estudava à noite. Eu ganhei uma bolsa de 75%. Eu fui atrás de grupos de crescimento na época. Tinha pouquíssimos. Hoje eu acho que deve ter vários. Que eles só falavam inglês. Então, eu sentava lá, não entendia nada, mas eu estava lá. Eu lembro que a minha vizinha, era muito engraçada, a minha vizinha tinha uma televisão tela SAP. Lembra da tela SAP? Aham, aham, Mudava lá na hora do filme, mudava para o inglês. Os meninos aham. delas odiavam. Até hoje eles falam comigo, Márcia, você vinha aqui para casa eu querendo assistir o negócio, você queria pôr em... Ninguém tá me vendo, nem eu. Mas eu, assim, eu me esforcei. E eu lembro que Deus colocou uma senhora, é uma história, eu não vou delongar, não, mas uma senhora que ela falava 12 línguas. E essa mulher, ela me ensinou inglês, me ensinou a base do inglês, por tipo, vamos supor que ela cobrava US$ 100, R$ 100 uma classe, ela me cobrava 30. Quando você ainda estava no Brasil. Quando eu ainda estava no Brasil, e essa senhora é uma mulher, assim, da alta sociedade. E, assim, tudo por causa da oração. Tudo porque eu falei, Senhor, sim e amém para esse plano. E eu creio que o Senhor vai alinhar todas as coisas. E aí foi quando eu conheci uma amiga minha queridíssima, que inclusive ela daqui uma semana ela está vindo aqui para minha casa, que é a Renata. Renata Doyle. A Renata fez um intercâmbio aqui para Houston. E ela voltou, ela ficou uns meses assim, sem estar na igreja. Um dia eu chego, a Renata, ela é branquinha, ela tava toda morena. E eu falei assim, Renata, você tá morena, isso. Aonde você tava, minha filha? E isso era na época de springtime, né? Na primavera, que não era muito calor. Onde você tava? Aí ela foi e me falou, Márcia, eu tava em Houston fazendo esse intercâmbio pela ACM, né? Que é a Associação Cristã de Moços. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que legal, me conta mais. Aí ela me contou como que funcionava. E eu lembrei, e eu descobri que você fazia um teste, você fazia era um período de seletivo. Se você passasse, você ganhava passagem, você ganhava hospedagem, e você ficava aqui 3 meses, 4 meses, no verão inteiro, aprendi o inglês, tinha uma experiência maravilhosa e voltava para casa com o inglês aprendido. E eu falei, isso é tudo que eu Aham. preciso. Mas eu vou entrar nesse negócio. E eu fiz, eu passei, aí no ano de 99 eu vim para cá, mas nesse inteirinho aconteceu uma situação comigo. Eu fiz nesse meu negócio de estar dentro, envolvida com o inglês, conheci a pessoa mais incrível, e a minha melhor amiga, Daniela. E a Dani, quando eu conheci ela me falou que ela estava namorando um rapaz estrangeiro que morava aqui e que ia se casar. E aí eu conheci as gostei dele, aquela coisa toda. Eles são de uma cultura totalmente diferente da nossa. Inclusive uma cultura que gosta de fazer arranjos de casamento. E eu, sozinha, solteira,
2 anos, bonitinha até, né? De vez em quando eu olho minhas fotos, nossa, é bonita. Ainda é, né, Márcia? Eu A traginha, né? gatona, a E aí gatona. eu assim, eu falei, ele falou que tinha um primo que queria me conhecer. E eu falei, tudo bem, apesar de que eu sabia Você no Brasil e ele nos Estados Unidos. apesar que eu sabia que o primo era de uma religião diferente, mas olha que engraçado, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Mas a religião do primo dele era justamente o país que eu intercedia quando eu falei para o Senhor: Senhor, aceito ser missionária, nem que seja para orar por esse país. Eu vou orar, eu aceito o desafio missionário para orar por esse país. Então eu já orava pelo país dele. Então eu fui pensando assim, ué, se Deus está me colocando com uma pessoa assim, talvez é porque Deus quer esse negócio aí e vai dar no que dá que eu vou evangelizar esse povo, que é algo que eu já tô orando há muito tempo. Uhum. Só que não foi, gente. Eu casei com o meu inimigo. Aliás, eu já entrei no casamento, né? Namoro. Conhecemos através da internet, ele falava inglês, eu não entendia, mas a gente se embolava. Ele foi para o Brasil, me pediu em casamento antes de eu vir para os Estados Unidos. Aconteceram algumas coisas que eu compartilhei com você, né? Que eu não consegui vir, acabou que eu consegui vir. É muito detalhe, gente. Uhum. Deus abriu as portas porque ele tinha me prometido e ele falou: tudo bem, mesmo que você tenha virado as costas para mim, porque foi justamente o que eu fiz quando eu disse sim para esse casamento. Eu virei as costas para o Senhor, porque o Senhor estava me dando sinais de que Ele não queria aquilo, usando pessoas, até a mim mesmo. Quando eu conheci Ele, eu vi algumas coisas assim que eu. Mas a gente acaba, sabe, empurrando pela barriga, porque a gente acha que a gente vai resolver as coisas que não são resolvidas da forma que a gente precisa resolver. E aí eu acabei me envolvendo. Eu vim para os Estados Unidos depois de muita luta. Eu vim para os Estados Unidos e tive esse momento de conhecer esse rapaz. Foi um momento muito maravilhoso nesse camp, nesse programa. E, e acabou que quando eu vim para cá, é, rolou assim tipo uma manipulação dele para eu ficar aqui. Porque como eu tinha tido problema com o meu visto, ele achava, ele conversou com advogados e achava que se eu voltasse para o Brasil, eu não ia ficar, eu não ia conseguir Voltar. voltar, eles poderiam me barrar por 10 anos. Ele pôs um monte de foca na minha cabeça. E eu, assim, com o coração assim, eu era muito insegura e eu acabei falando sim, casei, fiquei aqui. E eu tive uma péssima experiência. Casei, eu literalmente dormia com meu inimigo, tá? A ponto assim de ter experiências terríveis com Satanás na minha casa, na casa que a gente morava. E graças a Deus o Senhor me deu um livramento. O casamento se desfez antes de um ano. E quando esse casamento se desfez, nesse meio termo, eu perdi a minha mãe, que era a única pessoa assim que eu podia voltar para o Brasil. Porque eu tenho irmãos, mas eles são casados, cada um tem sua vida. Eu só um irmão meu que estava solteiro na ocasião. E eu falei assim, como que eu vou voltar pro Brasil para ir morar com meu irmão e ele está casando também? Como é que eu vou fazer? Eu ia ter que me virar. Eu Uhum. falei assim, eu vou ficar por aqui por uns meses e depois ajunto o dinheiro e volto. Só É, é, Márcia, essa parte aí de casar com a pessoa de religião diferente é muito importante a gente falar para as meninas que hoje estão solteiras, né? E que querem buscar um casamento e às vezes se ilude só porque o cara é bonitinho, fala bonito, tal e tal e tal. Só que não vai ver as qualidades. Eu sempre digo assim, muitas vezes a gente se apaixona por estar apaixonada. Tipo assim, eu me apaixono pelo meu jeito de estar apaixonada, como eu me cuido, como eu me visto melhor quando eu estou apaixonada e se gosta desse momento de paixão. Só que não para pensar nas consequências. Porque quando a gente é menininha, quando a gente, tipo, tem, sei lá, 15 anos, vai olhar a beleza do cara, né? Mas quando a gente já tem um pouco mais de maturidade, e principalmente hoje em dia que tem, assim, as redes sociais falando abertamente, mentorias falando abertamente sobre isso, pastores, tem cursos, tem tanta coisa, tanto acesso à informação, para que hoje você se resguarde de entrar em um relacionamento de julgo desigual, né? Porque julgo desigual é exatamente isso, não é só
da religião, porque não é só a religião, é o jeito para onde ele vai, é o jeito de tratar a esposa, é o jeito que ele gosta de ser tratado, que você gosta de ser tratado. Então, envolve muitas coisas. A família da pessoa também, como é que você vai ser recebida naquela família. Então, assim, antes de você entrar no relacionamento, pense bem. Pense bem, bote na balança para ver se vale realmente a pena. Não é só o fato, eu vou estar apaixonada. Não, é só uma curtição, porque de uma amizade online, que foi o seu começo, né? Uma amizade online, conhece online, conversa online, de repente você viaja para um país, de repente você está casado, e quando está tudo parecendo que está resolvido, foi aí que piorou tudo, né? Foi onde você teve as piores experiências. Apesar eu conheci ele online, mas ele foi uma indicação de uma amiga que queria muito Uhum, que eu viesse para os Estados Unidos. uhum, A gente teve uma amizade muito, muito grande, muito legal. Então, nesse meio tempo, né, eu me sentia muito culpada. Eu achava que eu fiz errado, que eu desobedeci. Inclusive, uma coisa que eu sentia muito era que por causa da minha desobediência, eu tinha tomado o fel da desobediência. Era amargo, doía. E assim, eu sabia que Deus poderia simplesmente falar assim, olha, você... Eu achava que eu conhecia um Deus meio que assim, antigamente, que você casou, você pecou, agora se vira, eu não tenho mais a bênção, não tenho mais bênção para você, você vai morrer solteira. Eu tava recebendo isso, mas era tudo da minha cabeça, não era coisas que as pessoas estavam falando. Apesar de que eu via gente me olhando assim, meio assim, na igreja, foi um tempo muito é. difícil. E assim, mas eu me condenava por causa daquilo, sabe, Vanessa? Eu me condenava porque eu era uma mulher, quando a mulher é largada, tem um termo, eu esqueci. Mas assim, o termo da Nívia é improvável, tá? Eu sou uma pessoa. Aham. Então, assim, a mulher, né, desolada, largada, eu me sentia assim. E apesar que, né, eu quis que ele me pedisse o divórcio, porque eu não queria fazer isso, porque eu achava que casamento era para sempre, como eu continuo achando que casamento é para sempre e que você não sabe, mesmo que você esteja nesse relacionamento, seja julgo desigual, você tá casada agora tipo assim, né? Vai, ora, se torne santa e deixa Deus fazer a obra. Mas não foi o meu caso, né? E aí eu tive muito essa questão. E aí, quando eu estava muito sozinha, muito triste, aqui num país que não era meu, que eu não falava ainda a língua direito, eu ainda estava me estabilizando aqui, né, com trabalho, aquela coisa toda, aprendendo a me virar sozinha, né? Porque aqui você não tem mãe, você não tem pai, você não tem ninguém, sabe? O máximo que se você precisar de comida, você vai num food bank, né, que eles têm de comida, e você vai lá e pega. Uhum. Graças a Deus eu nunca precisei disso. Mas eu estava sozinha e eu ia ter que me virar. E eu resolvi fazer um curso de espanhol, porque o meu desejo era que eu voltar para o Brasil, fazer um pé de meia aqui, Aham. vou voltar para o Brasil. Pelo menos quando eu voltar para o Brasil, pelo menos ter um dinheiro para, nem se eu tiver que pagar um aluguel e recomeçar minha vida, o meu inglês vai estar melhor, eu sei que portas vão estar abertas. E aí eu falei, por que não também fazer falar português? Eu já chego lá com inglês, português, porque isso são coisas que você adquire que ninguém vai tirar de você. Dinheiro Uhum. você ganha, amanhã você pode ter, hoje não. Mas um inglês, um espanhol, um conhecimento, ninguém tira Abre portas, né? Em qualquer país. qualquer país. Então eu fui fazer um curso de espanhol e foi lá que eu conheci o Bill. O Bill, eu tem uma parte em Gênesis 24 que eu chamo dos 30 segundos. Foi quando Rebeca avistou de longe Isaac. Não, Isaac avistou Rebeca de longe. Aí quando ela pôs o véu, eu falei, gente, quando o meu marido entrou na sala, eu olhei assim, ele me chamou a atenção. Ah, E ele é mais velho que eu. E eu olhei e falei assim: meu Deus, que misericórdia, Márcio. O homem deve ser casado, deve ter 20 filhos, e você tá olhando pro cara. Mas ele me chamou a atenção. E aí
eu lembro que eu acho. Aí passou umas 2 semanas e tal. Ele conversava comigo, falava oi, aí eu vi que ele não tinha aliança, mas não ter aliança não significa nada, tem gente que não anda com aliança. Até um dia que ele teve que fazer uma redação e falar dele. Aí ele foi lá e falou. Ele fez questão de escrever que ele era solteiro. Era solteiro, aí falou tudo assim. Aí eu falei, ai, aí me deu um alívio, né? E aí a gente foi se aproximando assim na classe, a gente tinha aula todos os sábados. E eu não tinha o livro, porque eu já tinha entrado para o segundo nível, que eu fiz um teste, o meu nível já era melhor do que o inicial. Aí eu já entrei no nível 2 que o livro era metade para o nível 1 e o nível 2. E aí eu entrei para o nível 2 e falei, não vou pagar. Tipo assim, eu lembro que na época, Aham. um livro US$ 70. Eu falei, esse livro tá muito caro, não vou comprar esse negócio não. Eu lembro que às vezes ela precisava, ela falava assim, gente, quem tem o livro aí? Se você não tem o livro, senta com alguém que tem. Aí eu lembro que ele veio para dividir o livro. Aí virou a história, né? Aí depois disso aí começou a me perguntar sobre a comunidade brasileira aqui, porque a comunidade, ele era fazia, a gente ainda faz, é parte da comunidade italiana aqui, que é muito, tem muita atividade, o pessoal se encontra para comer, aquela coisa muito legal. E ele foi até presidente dessa associação italiana aqui. E ele começou a me perguntar, falou, brasileira, o que eu recomendo é só igreja. Porque Aham. eu sei que tem um povo aí que anda fazendo uns samba, uns baile funk aí, mas eu não participo disso. O meu negócio é igreja. Aí ele falou assim: tá bom, qual que é o endereço da sua igreja? Isso num sábado, né? Aí eu dei o endereço pra ele, assim, sem. Sem pretensão. Eu nem imaginei, assim, sabe? Dei o endereço, tá um lugar assim. Aí no outro dia ele me aparece lá na igreja, de terno, gravata. E aí o pessoal fala: Márcia, tem um seu aí. Já me olharam assim, tem um amigo seu aí. Eu, é? Tem amigo meu aí? Aí eu vi ele, que legal, que bom que você veio e tal. Tá. Aí ele, tipo assim, nem dei ideia pra ele, não. Aham. Ele era só como convidado. Então, a partir dali, ali ele já falou que foi o primeiro date dele, né? O primeiro dia de date é tipo como se você Como saísse com fosse gente. encontro, né? Graças a Deus que o nosso primeiro date foi na igreja. Porque depois que ele viu que eu era realmente uma pessoa comprometida com o Senhor, ele viu que ele não ia me tirar daqui. Talvez pode ser até algo que chamou a atenção dele, né? E aí eu lembro que ele começou a frequentar a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele já era cristão? Como que era isso aí? Ou era outro jogo desigual? Era outro jogo desigual. Foi até onde eu tive muito atrito, porque era outro jogo desigual. Era outro jogo desigual, era outra pessoa que também era um pouquinho mais velha que eu. E aquilo para mim pesou muito. E eu falei, Senhor, eu não consigo, eu não quero passar por isso mais. Então, assim, e um dia orando e buscando o Senhor, eu tinha uma pessoa que orava comigo. E essa pessoa falou assim: olha, Deus achou favor na vida desse homem. Pode ficar tranquila, fique em paz, que está dando favor sobre a vida dele para você. Assim, Uhum. favor, graça, é uma coisa que, sabe, ele é uma pessoa boa, né? Uhum. Em outras palavras, ele não é, tipo assim, você não vai casar. Se você tiver um relacionamento com ele ou querer conhecer ele, você não, tipo assim, não é Vai se decepcionar novamente. não vai ser nada decepcionante. Então, fique tranquila, ore, busque o Senhor. E aí, eu abri meu coração para ele, assim, né, de dar mais atenção até. E eu via que ele, como eu falei numa live com uma amiga aí, com a Mary, né, a gente conversando, e eu falei, o americano, ele é realmente muito devagar. Como eu sou uma pessoa mais extrovertida, ele era muito introvertido, assim, a ponto de eu quase nem ouvir.
a voz dele. E ele só ficava atrás de mim, assim, ficava, o que que você quer comigo? Nada, ele não abre a boca, ele não fala nada. E aí eu cansei daquilo e eu cheguei pra ele e falei assim, aqui, o que que você quer comigo? Porque eu tô vendo que você tá muito, tipo assim, você quer estar comigo, você me chama pra sair, você me chama pros concertos, você me chama pra jantar, e eu tô ficando meio que sem saber o que que é isso aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, pra mim você é minha namorada. Sem, Eu olhei pra cara, sem dar ó, um beijo. sem dar beijo, sem nada. Ah, Eu falei, eu sou sua namorada. pegava na mão, Não, nada. aqui. Eu achei que ele era maluco. Mas infelizmente aqui tem muito maluco. E, e eu falei assim, não é maluco, gente. Aí eu lembro que eu fui de novo na minha amiga lá que eu orava. Eu falei assim, ele falou isso. Ela falou, Márcia, mas é claro, ele já tá te cortejando. É você que não prestou, você que precisa abrir seus olhos para você entender que ele tá te cortejando. Uma mentorada minha que mora aí nos Estados Unidos, ela fala isso, ela disse, Vanessa, eu tava saindo assim, conhecendo vários homens ao mesmo tempo, mas assim, a gente ia para restaurante e eu sentava de um lado da mesa, ele sentava na minha frente e a gente não tocava nem na mão. Era assim, só conversa mesmo, ela já fala fluente inglês também. Era só conversa e, tipo, saía uma vez, duas vezes, três vezes. Lá na quarta, quinta vez é que ia tocar na mão, é que ia ter alguma coisa. Tipo, eles acham que se você ficar saindo, tipo assim, com um e com o outro, sem tocar na mão, sem fazer nada, sem ter nenhum relacionamento, não é traição. Tipo, você apenas está conhecendo, você está livre para conhecer várias pessoas ao mesmo tempo e depois se dedicar a conhecer só uma. Porque na Entendeu? verdade o nosso dating aqui é uma paquera. É sair Isso. para paquerar, para ver, para conhecer. Que, pelo menos na minha época, dating, se eu saísse com um rapaz, pelo menos saiu. Às vezes você nem conhece. Infelizmente é o passado, mas é verdade. Às vezes você nem conhecia a pessoa direito, mas você já beijava ela. Então, o americano ele é muito cuidadoso com isso. Ele tem um cuidado Uhum. extremo, até mesmo porque ele tem um medo assim de ser confundido com uma pessoa que está querendo abusar da pessoa, porque existe formas da mulher acusar e arrasar com a vida dele. Então ele aprendeu a ser cultural. Ele aprendeu a Uhum. ser cuidadoso. Não é que ele é devagar, não é que ele é porque realmente ele Ele respeita a mulher, como se, tipo assim, se fosse pegar na mão dela, estivesse invadindo a privacidade dela, tem a né? permissão dela, Aham. né? É claro que deve ter um ou outro aí que não é assim, né? Uhum. Acontece em todo lugar. Então ele começou, o Bill, ele começou, é o William, né? Bill é o apelido. Pros íntimos. É pra todo mundo, é porque aqui e Bill é o diminutivo de William, né? Uhum. A gente, é muito engraçado porque eu sei que aí no Nordeste todo Bill é Severino, né? Aí é Basil, o segundo nome dele, porque o avô dele era o Basílio. Não, Sebastião aqui é Tião. 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 É. O sobrenome do meu marido os dois nomes dele é William Basil, que Basil significa manjericão. É? Aí a gente chama ele de Severino Manjericão. Ele, ele ria até, Severino Manjericão. E assim, então ele foi para a igreja, ele começou a frequentar, a gente já estava, né, quando a gente resolveu namorar, quando eu falei, então tá, me fala o que que é, aí ele falou, tô te namorando. Aí eu falei, deixa eu pensar, porque é um commitment. E aí, quando eu conversei com ele, né, como eu já tinha sido casada, eu contei toda a minha história para ele, eu fui aberta, falei tudo, tudo, tudo. E aí, quando ele falou que queria namorar, eu fui bem direta com ele. Eu falei assim, olha, eu já fui casada, eu não vou ficar te esperando 3, 5, 4 anos para você um dia decidir que vai me pedir em casamento e pop up the question e aí eu falar para você sim ou não. Porque eu, apesar que eu estou na sua cultura, a minha mentalidade de casamento é que os dois resolvam. Eles resolvem. Não é o cara ir lá gastar uma fortuna comprando um anel e aí de repente vai pedir para a menina tá enrolando ele
Aí ela vira pra ele e fala: não, não quer casar com você, não. Que decepção, né? Então vamos conversar Uhum. primeiro. E aí ele falou: não, tudo bem. Então, se a gente começar o relacionamento, é porque é coisa séria, Uhum. né? Então, aí depois disso, já tinha uns 3 meses já que a gente já se conhecia, a gente começou a namorar. E aí, depois desse namoro, de uns 3 meses, passou mais uns 3 ou 4 meses, a gente noivou. E depois, 7 meses depois, do noivado, a gente se casou. Então deu mais de ano aí, quando É, se foi, conheceu até casar. foi mais ou menos 1 ano e 2 meses, uma coisa assim. Uhum. Porque também dizem que os americanos são rápidos, né? Tipo, quer namorar e casar dentro de 4, 5 meses e resolver a vida e pronto. O Olha, que é que você diz a respeito disso? depender do americano. Se ele for crente, eu acredito que sim, porque ele não tem nenhum. Ele não tem. Tipo assim, aqui as pessoas. É mais fácil você alugar um apartamento. Geralmente o rapaz já mora sozinho, ou ele Uhum. já tem uma casa. Então, assim, essa questão que a gente tem do brasileiro de eu vou construir casa primeiro, eu vou fazer enxoval primeiro, eu tenho. Uhum. Não, o americano ele não tem isso. Se ele sabe que ele quer casar com aquela pessoa, ele sabe que as outras coisas vão vir com o tempo. Uhum. Ele vai. Agora, eu entendo no Brasil, porque também é difícil uma pessoa que está pagando aluguel e querer ter uma casa, né? Às vezes, Uhum. ele que ela vai pagar aluguel, ela fica ali na casa do pai dela ali 5 anos, ela junta o dinheiro para comprar, compra o lote, vai construindo nesse tempo. Mas aqui não, aqui chega um momento que você vai ter que comprar casa, você vai ter que se virar para comprar casa. Então, você faz essa economia, né, durante o tempo que você agiliza aí com seu marido. Daqui 2 anos a gente vai comprar uma casa, aí você faz, né, você se Tipo um propósito, se organiza para isso. organiza para isso. Então, em 2012, então, 99 eu vim para cá, 2000 eu me divorciei e perdi minha mãe. E foi muito difícil. Eu tinha apenas 10 meses de Estados Unidos. Foi a dor mais terrível que eu já senti na minha vida. Foi quando a minha mãe faleceu. É muito difícil. É tão difícil que até hoje eu não tive coragem de ir na casa que ela morava, que eu cresci. Tão doloroso que é pra mim. Eu vou, porque eu prometi para meus irmãos que eu vou lá um dia. Mas assim, só para vocês terem ideia do quanto foi difícil, né? Porque eu saí do Brasil e eu não tinha eu não pensava que eu ia morar aqui. Eu não pensava Uhum. que eu ia ficar. Eu pensei que eu ia ficar aqui os 4 meses, voltaria. Se fosse né, para casar mesmo com esse rapaz, o primeiro, eu ia me preparar, ia Fazer um preparar o casamento. enxoval. Não enxoval não, porque eu ia acabar mudando para cá. Uhum. Mas que eu ia, talvez algumas coisinhas do Brasil, né? Mas que eu ia me preparar no Brasil para a gente ter um casamento lá, aquela coisa toda. Só que não aconteceu da forma com que eu estava imaginando e acabou que isso me decepcionou também. Até perdi um pouco da credibilidade nele, né? Nele. Também descobri tanta coisa. Eu até falei um pouco, acho que com a Mel. Eu entendi que eu tinha casado com um narcisista. Hoje eu entendo, depois de muitos anos, tentando entender, falar, gente, o que que eu fiz? Assim, né? Por que que a pessoa sempre me acusava das coisas que ela fazia? E aí hoje eu entendo que era tudo que ele fez comigo, ele é totalmente, ele é a cópia de tudo que um narcisista é. E Uhum. é muito difícil, é muito doloroso quando você lidar com pessoas assim, porque sua identidade, sua autoestima vai lá no chão. No Vai chão. no chão. Você se acaba quando você se relaciona com um narcisista. Então, Porque destrói sua identidade, né? Você fica sem saber nem quem você é, porque você acha que você é o que a pessoa diz que você é, e não o que verdadeiramente você é. aí em 2012, né, meu marido começou a frequentar a igreja comigo. Ele frequentava a igreja, ele era católico, tá, gente? Tocava na igreja católica, ele é musicista, até hoje nem tanto, mas ele toca guitarra clássica. Ó, mas aí, tipo, esse aí também não foi um jogo tão desigual assim, pelo menos era a mesma fé, era o cristianismo, né? Porque o outro era O totalmente outro era contrário. o contrário.
Já o meu marido, o Bill, ele era católico. E o católico aqui dos Estados Unidos, pasme, mas ele parece um metodista, ele parece um presbiteriano. Para você ter Uhum, uma ideia, na casa dele não tinha santo. uhum. Não tem essa idolatria que o mundo latino tem com os santos da Igreja Católica. É porque da Igreja Católica no Brasil também ela representa muito um pouco da cultura africana, né? Eles representam os santos dos escravos que vieram, né? Como forma de dizer que é um santo da Igreja Católica. Porque quando a Igreja Católica chegou no Brasil, América Latina também, houve essa questão do Hum, sincretismo, né? Religião, hum. onde que os escravos não podiam, eles não podiam mais, fazer, né, os seus. Culto Aí aos deuses deles, aí eles tiveram que trazer para eles como uma forma de ser católico. E isso acabou que o país, né, resolveu abraçar isso. E aqui não, aqui é mais da questão ângulo mesmo, aquela questão Uhum. tem esse negócio de idolatria de santo e tal. Mas foi o que me deu paz, mas mesmo assim, eu era uma pessoa, eu tinha chamado missionário, eu tinha chamado ministerial, Uhum. eu tinha todas essas coisas, eu falava, meu Deus, mas se eu casar com um cara católico, isso nunca mudar, como é que vai ser? Aí eu tinha sempre que lembrar do Senhor, da promessa que ele falou que era a graça dele, que era o favor dele. Então, se era a graça e o favor, eu entendi que eu não merecia, que era uma pessoa boa. Mas se Ah, graça e favor, eu também entendi que Deus estava para fazer algo. E do momento que nós nos casamos, a gente teve o nosso filho em 2004, meu filho tem 20 anos, Leonardo, oh, na faculdade, está cursando a área de business, né? De negócios. administração, economia. E aí, ele nasceu no Evangelho, a gente apresentou ele para a igreja. Então, assim, eu fui muito, muito firme com o meu marido. Às vezes, hoje, talvez, com a mentalidade que eu tenho, talvez eu não teria sido tão radical. Por exemplo, o meu marido tem um tio, ele já faleceu, e faleceu, que ele é católico. Católico não, ele é padre. E ele foi o único sobrinho que ele não fez o O casamento. casamento. Hoje eu penso, e ele ficou chateado comigo. Até nascer, ele na minha cara, tipo assim, o dia que eu falei que estava grávida, eu acho que o coração dele amoleceu para mim, mas ele não gostava de mim. Ele não gostava, porque ele achava que eu estava rejeitando ele. Na verdade, não era rejeição dele, era rejeição do rito. Mas hoje, pensando bem, se fosse hoje, eu teria deixado ele falar alguma coisa, alguma Uhum. participação. Eu não sei se eu teria deixado ele fazer Dava uma mensagem, né? Levava uma mensagem. uma mensagem, né? Aham, Ele tem o evangelho em si, os aham, católicos, eles sabem muito bem aham. da Bíblia. Isso. Então, meu filho nasceu, aí aos 2009, foram 7 anos, gente. 7 anos chorando, buscando. Eu queria muito ir para o seminário. E nesse ano de 2009, eu consegui ir. Você Porque já era mãe. lá no o seminário teológico Christ for the Nations. Eu digo, você já era mãe. Eu já era mãe. E o meu marido, ele não via necessidade de eu fazer um curso. Porque, tipo assim, vai ser o quê? Vai para a escola, Uhum, vai para Bible School e vai ser o quê? Você uhum, vai trazer dinheiro, você vai ganhar dinheiro, é profissão? Eu falava assim, eu não sei. Porque eu sabia que Deus tinha algo para mim lá. uhum. E eu lembro que, porque em 95, o Senhor falou comigo numa reunião de oração com jovens. Deus deu uma visão para uma jovem, uma adolescente, que ela me via louvando, assim, com uma faixa escrito Cristo para as Nações. Logo entendi, porque quando a filha do pastor voltou e contou sobre Cristo para as Nações, aquilo ficou só no meu coração, porque eu sabia que se eu falasse, as pessoas iam até rir de mim.
Assim, como Uhum. assim? Você não é filha de pastor, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro nem para pagar o ônibus de vez em quando para vir para a igreja. Como Mas que você vai parar? Deus é o Deus do impossível, né? Mas aí eu guardei para mim, até que um dia o Senhor revelou para uma jovem e ela falou comigo, aí eu contei pro pastor. O pastor olhou dentro do meu olho e falou assim: filha, se o Senhor revelou, ele vai cumprir. Isso foi 2 anos antes de eu vir para os Estados Unidos, né? Que Hum. ele me deu essa injeção de ânimo e eu, no meu coração, sabia que eu ia ir algum dia. Eu só não sabia que ia demorar 12 anos. Olha só, isso aí me vem à memória, tipo, que a sua história, né, que você estava contando. Quantas vezes a gente está em ventos contrários, a gente tem promessa, mas está em ventos contrários, totalmente em turbulência, achando que Deus até esqueceu de nós. Só que tem o tempo certo. Não é no nosso tempo, né? Tipo, 12 anos depois a promessa se cumpriu. Eu vejo, sabe, que Deus ele é especialista em perdoar, ele é especialista em te dar uma nova chance. Eu sei que demorou por causa da minha desobediência. Quando eu virei as costas para o Senhor e falei: Senhor, eu vou casar com esse homem porque ele gosta de mim. Aqui, eu já sei que, que meu marido não vem daqui, não está no meu meio, não está no meu arraial. Eu já sabia de algumas coisas, o Senhor já tinha me mostrado. Mas eu falei: Senhor, se o Senhor. Eu vou ver, tipo assim, deixa eu fazer. Até agora, o Senhor não fez nada. Tipo assim, né? Eu tô esperando aqui e até agora o Senhor não fez nada. Deixa eu fazer então minha Do meu conta. Então eu virei. jeito. Eu virei as costas pro Senhor. E eu fiz do meu jeito. E eu. Desculpa a palavra aí, mas é. Uhum. Sabe? Então, assim. Lembra a história de Sara, né? Quando Sara pegou H para dar para Abraão para resolver a promessa que ela tinha recebido. Só que não era, É, sabe? tipo, não é o tempo, não é o jeito, você quer ajudar Deus. Eu quis ajudar o Senhor. E eu, quando eu sabia que ele morava aqui em Dallas, aí que eu fiquei doida, né? Hum. A terra que eu vou para a escola. Se eu tivesse casada com ele até hoje, eu acredito que ele poderia estar até convertido. Eu poderia ter ido para a escola, talvez, né? Uhum. Mas eu sei que o Senhor endureceu o coração do meu marido, que não queria que eu fosse de jeito nenhum. E foram muitos anos eu chorando de vontade de ir para essa escola, eu chorando de. E não só isso, mas eu chorando também por ele. Porque por mais que ele fosse comigo na igreja, por mais que ele escutasse, por mais que ele participasse de tudo, o meu marido não se convertia. Ele não convertia. Ele simplesmente falava, ele achava, porque igual eu te falei, é tão ser cristão católico que é tão parecido Parecido. entre um cristão católico e um cristão evangélico que ele para ele não tinha diferença. Ele não precisava, não, era uma formalidade. É uma formalidade. Até que um dia, olha que engraçado, ele foi com o pai dele em 2009. Ele foi com o pai dele para um retiro 2009 ou 2007? Não lembro. Ah, não, foi 2009 mesmo. Foram 7 anos depois do nosso casamento. Então foi 2009. Ele foi com o pai dele para um retiro espiritual católico, daqueles que ninguém fala nada. Nada, absolutamente nada. E eu fiquei muito triste, que eu não queria de jeito nenhum que ele fosse para isso. Né? Fiquei brava, eu queria até divorciar dele por causa disso. Mas ele não estava nem aí. Eu vou porque eu vou com meu pai. Eu falei: então tá, vai. E ele foi. Quando esse homem voltou convertido. Ele voltou convertido para Jesus. E Deus deu palavra para ele da África, deu palavra para não sei o quê. E uma coisa que eu não sei falar exatamente, mas ele estava caladinho lá, aí disse que ele estava buscando do Senhor uma resposta, e aí o padre, o pastor lá, chegou para ele e falou assim, e deu a resposta para ele: leia a Bíblia. Aham. Não, acho que ele estava falando na mente dele, ele falou assim: o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Aí, desculpa, porque eles têm aqui pastor também que são casados, e fazem parte da paróquia, da pastoral, mas não são padres. Aí diz que Aqui ele, também tem. tem, né? Aí diz que o Senhor chegou e falou assim: você quer conhecer o Senhor? Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia.
Aí ele foi e falou, tá bom. Então esse homem voltou convertido desse acampamento. Aí eu fiquei com raiva, né? Falei, tem 7 anos que eu levo esse homem pra igreja. Aí ele vai lá pro acampamento, fica calado lá. E foi lá que Deus falou com ele. E aí, Deus tem os jeitos, né, é, de tratar. quando ele chegou em casa, que ele me contou, eu fiquei brava com Deus. Falei, Senhor, que negócio é esse? Eu tô aqui, é porque a gente acha que a gente, né, leva. Vai resolver. Que negócio é esse, Senhor? Eu tô aqui pregando pra esse homem que tem 7 anos, é as mesmas coisas, ele vai lá, fica calado, aí o senhor fala com ele. Aí, aí eu falei, o senhor falou, calma, minha filha, calma. Aí eu conversei com ele. Eu falei assim, olha, nós temos um filho, a gente não pode ser dividido. A casa dividida, ela não sustenta. Então você precisa conversar com o Senhor. Se você tem realmente certeza que você ouviu do Senhor, ou você precisa decidir, ou você fica na igreja católica, ou você mergulha por completo na igreja evangélica. Aí isso foi muito difícil para ele, porque era como se pedisse algo que ele não queria abrir mão. Uhum. Porque ele tinha na testa dele, assim, na mente dele, eu sou católico. E aí eu falei, tá bom. Ele foi e começou a decorar, eu vou pedir ao Senhor. E quando ele voltou para mim, falou, olha, o Senhor falou comigo que era católica. E que eu tenho, a identidade que ele tem para mim não é católica, mas é de gente melhor. Eu acho que depois do casamento, que o meu casamento foi tão bonito, foi tão legal, foi tão divertido. E aí vem ele com essa para mim. Aí eu falei, ô Senhor, muito obrigada. Assim, 7 anos depois. Deus gosta de trabalhar É, conosco. Eu não entendo, é. né? 12, 7, essas coisas todas. E aí, em 2009, meu esposo se converteu. E no mesmo ano eu fui pro Cefenai, né? Fiquei lá 2 anos, foram incríveis, foram anos incríveis. E assim, eu queria falar que meu marido é igual comigo, era igual comigo na fé. Mas eu era julgo desigual dele de outras coisas. Por exemplo, igual no meu caso, eu saí de uma, assim, vamos dizer aqui, né? A comunidade que eu morava lá era uma favela. Uhum. Você andava 100 metros, você caía na favela. Então, assim, assim, culturalmente, meu marido, quando eu conheci ele tinha feito já 2 faculdades, 2 mestrados, Uhum. uma pessoa inteligente, culta, de uma família diferente. Ele foi criado sentado ao redor da mesa. Eu não tive isso, gente. Eu fui aprender sobremesa na época eu fui para o Cefenai, quando eu conheci a Dev Tires. Ela falou de mesa, ela falei, uau, essa mulher trouxe uma revelação do. Porque eu sempre comia assim, largada, assim, meu marido sempre me chamava, vamos sentar à mesa. Ah, não, eu quero assistir isso aqui. Ele nunca entendeu isso, mas é porque eu não tive essa educação. Então, assim, Uhum. eu era totalmente. Se fosse para ele falar assim, é a Márcia, talvez ele falaria não, porque eu também era julgo desigual para ele. E às vezes Uhum. ele acha que a gente é julgo desigual só por causa da questão da fé. Não, a gente é julgo desigual por outros motivos. Exatamente. Então, assim, se você casar com uma pessoa que ele tá bem acima de você intelectualmente, você tem que começar, né, querendo Uhum. ele. Você não pode ficar para trás. Eu digo assim, se você pretende casar com alguém malhado, fortão, no mínimo você tem que estar frequentando uma academia. Se você pretende casar com alguém culto, no mínimo você tem que fazer uma faculdade. Você tem que ler, ou nem fazer faculdade, ler, estudar, buscar conhecimento de outras formas, né? Porque senão não vai bater, não vai conectar. Sim. E hoje, assim, eu não aconselho, sabe? Eu tive o aval de Deus quando eu comecei a namorar com o Bill. Quando eu casei com ele, eu sabia que o Senhor, né, tava naquilo ali. Foi graças a Deus, deu tudo certo, porque eu sabia que Deus estava naquilo. Mas eu tive um aval de Deus. Eu não aconselho namoro e casamento missionário. Uhum. Não aconselho. A não ser
E o Senhor falou que é para você fazer. Agora, se preparem. Vocês vão chorar muitos anos. Vocês vão... assim, tem um preço a pagar. E o preço Uhum. é muito difícil. Então, assim, eu não falo assim, meninas, você conheceu esse rapaz? Ele é um bom rapaz, mas ele não é crente? Então, pergunta para o Senhor se é ele. Porque se for Uhum. ele, Deus vai fazer a obra. Agora, ou não vai. Mas, e você Ou pode vai afastar ele, né? Eu digo sempre assim, que a gente precisa orar, entregar para o Senhor as nossas inquietações. Se você está com a petição, se você quer algo com um rapaz que você conheceu, apresenta ao Senhor. E se for da vontade dele, que essa união prevaleça. Mas também, se não for, que tira ele da mente, que tira ele do caminho, que você esqueça ele, ou que ele até te esqueça, que não te procure sim. mais. E muitas vezes a gente tem esses livramentos de Deus que o cara não procura mais e a gente fica ali, ó, insistindo, insistindo, insistindo. E muitas vezes não é nem pra gente. Então, assim, o que eu queria, né, falar também, que eu sei que a gente só tem 5 minutinhos, é. que os americanos, eles, por mais descolados que eles sejam, é muito difícil você lidar com a cultura dele e a sua. Então, se preparem, porque a questão da adaptação é difícil, gente. Eu vim aqui, eu sei que algumas das meninas vão ter um sonho de casar com americano, só se case se o Senhor falar com você. Porque é muito difícil, porque são culturas diferentes. Não só o americano, como o italiano. Às vezes até um mineiro com um nordestino. Uhum. Diferente. Então, assim, é melhor que você case dentro da sua cultura. Agora, se você se casar fora da sua cultura, se prepare para amadurecer, para abrir mão dos seus quereres, né, dos seus desejos, das suas vontades. Vai ter que. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi até, né, muitos anos depois de casada é que meu marido é meu senhor. Uhum. Então, o que ele falar, eu tenho que me submeter. Então, se Está sob a mesma missão, né? sobre a mesma missão. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela casou com um italiano e eles moravam no Brasil. E eu achava muito legal que ela conseguiu se adaptar totalmente à cultura italiana. Porque Ah, ela realmente casou com ele, ela casou com a cultura dele, a família dele era toda italiana. Apesar deles morarem no Brasil, eles tinham aquela cultura. Pra você ter uma ideia, eles mal comiam arroz com feijão em casa. ah. Tá? E falava italiano em casa. Então, assim, ela abraçou, por mais que fosse talvez ele que mudou para o país dela, mas ela entendeu essa questão da submissão. Eu casei, é minha casa aqui, é o meu marido, eu estou debaixo do teto dele, eu estou debaixo da tutela dele, do espiritual dele. Então, isso você precisa entender. Não tenta ser você na cultura do seu marido, sabe? Impor, né? Tenta entender a cultura dele e mesclar os dois mundos. E aí vai ser maravilhoso, Ah, né? O americano, às vezes, ele acha estranho a questão da comida, do modo de vestir, das formas de cuidar do filho. Às vezes a gente tem formas de cuidar de filho diferente. Às vezes a gente é muito liberal com os filhos, assim, em termos de horários. Então, assim, isso tudo deixa o americano maluco, né? deixa Então, eu te fazer só a última pergunta. pode A gente falar. vai finalizar. Falta só 2 minutinhos para acabar a Aham. live. É possível ser feliz após né, um casamento mal sucedido? É possível ser feliz novamente? Isso é uma das dúvidas que a maioria das mulheres falam, né? Ah, eu já casei. Eu tenho até tem preconceito até na igreja, até comigo, que tô divorciada, por exemplo. É possível ser feliz. Sim. Só que todo desmanche, todo relacionamento mal feito vai te deixar marcas, vai te deixar dúvidas, vai fazer um estrago, tá? De alguma forma. Então, o que eu aconselho a você fazer é buscar a cura, é buscar uma terapia, é buscar passar por um processo de cura interior. Porque você precisa se liberar daquelas cargas que você recebeu do seu outro casamento, que pode estar te impedindo de fluir nesse novo. Então, assim, Exatamente. ser feliz? Com certeza. Mas você precisa dar o seu passo e contribuir, né, com
com o seu conhecimento, com a sua maturidade, o que você precisa fazer para melhorar, né? É. É, Eu digo isso nas minhas mentorias, eu sempre digo, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é desatar os laços, né, de relacionamentos anteriores, se curar, para que você se prepare para o novo. Porque se você vier com toda a carga que você já tinha, vai certamente você vai atrair o mesmo perfil de homem e certamente vai acontecer a mesma coisa. E depois você ainda vai dizer que é o seu dedo podre que acontece sempre a mesma coisa. Não é, né? não é. Apenas isso. É porque você não teve uma cura interior antes de entrar em um novo relacionamento, né? Sim. Uma coisa só que eu gostaria de falar para as meninas aí que talvez, né, queriam saber, como que é casar com o americano? Gente, o americano é maravilhoso como marido. É muito diferente do brasileiro, às vezes. Às vezes não tem aquela coisa do toque, do não sei o quê, de pegar você atrás da pista, entendeu? Nem sempre vai fazer isso, não. Entendeu? Às vezes você ir lá e pegar ele na Ah, pista. Mas são maridos maravilhosos, cuidadores, os pais, mas eu não podia pedir um pai melhor para o meu filho. Nem um marido melhor para mim, que eu acho que eu nem sei se eu mereço. Nem sei se eu mereço. Às vezes eu olho para ele e falo assim, nossa, eu não sei se eu te mereço. Você é tão bom para mim, sabe? Então, assim, se você tem vontade, se Deus falou que você vai casar com um americano, sabe que você vai ter um excelente marido e um excelente pai para os seus filhos. Isso assim, é a melhor coisa, é a melhor parte do americano. É que eles são excelentes maridos e excelentes pais. então se prepara com a língua também, né? Prepara Com língua, comida. Hoje a internet ajuda tanto, né? a Meu, cultura, né? Você entender a cultura da cidade para onde você quer ir, né? imagine se naquela época eu tivesse o YouTube. Ah, Ia ser outra experiência, né? Mas eu tinha lá até. só a tecla SAP já era o máximo da tecnologia existente. Era o máximo mesmo, né? Aí depois entrou, aí começou o e-mail, né? Que a gente. Mas não tinha esse negócio de Google Translate, Google não sei o que. Gente, hoje vocês têm tudo nas suas mãos. Tem todas as informações. Não, não tem como errar. Você só vai errar. Márcia, eu agradeço, tá terminando nosso tempo. Eu agradeço muito sua participação aqui conosco, o momento que você dedicou para estar compartilhando e aumentando a fé das meninas, né, que estão solteiras, que estão em busca de um novo relacionamento, muitas vezes até já divorciadas e precisando agir de Deus, né, crendo que Deus ainda faz o milagre num segundo casamento e que ainda dá a graça, a bênção, né, para um segundo relacionamento. E muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui. Quais são suas últimas palavras, suas últimas considerações? Está Eu acabando. agradeço. Quero dizer para vocês, mulheres, não desistam, continuem crendo que o Senhor fará a obra e a sua história vai ser tão linda quanto a minha, quanto será a sua, Vanessa, porque eu estou orando por você. Amém. Todas, e sejam firmes, comece em você a mudança, comece em você esse conhecimento, comece em você, e tudo vai dar certo, né? Deus tem planos maravilhosos para você. Amém. Tchau, tchau, meninas. Até a próxima live. Tchau, tchau. Foi um É todo prazer. meu.